Você passa anos estudando medicina, acumulando conhecimento que poucos têm, e ainda assim o seu perfil nas redes sociais está vazio? Ou pior, você posta uma vez por mês, sem consistência, sem estratégia e sem resultado. Sabe por que isso acontece? Não é falta de conteúdo, é falta de ferramentas. Hoje eu vou te mostrar como 2 agentes de IA gratuito da Google vai te ajudar a transformar o seu conhecimento clínico em imagem, legendas, em menos tempo do que você gasta lendo um artigo científico. Se você é um médico e quer construir autoridade digital sem virar escravo do conteúdo, fique aqui até o final. Eu sou Marcelo de Souza, economista, publicitário e especialista em IA aplicada à saúde. Enquanto o mercado cobra fortuna para ensinar isso, aqui eu vou apresentar para você de graça, com um passo a passo real, feito por quem vive isso na prática. Antes de entrar na prática, preciso te situar. Estamos vivendo uma mudança real no comportamento do paciente. Antes, ele perguntava para o vizinho, depois foi para o Google. E agora, ele segue o médico que ele confia nas redes sociais antes mesmo de marcar a consulta. Isso significa que o seu perfil hoje é a sua primeira consulta. A boa notícia é que você não precisa de uma câmera boa, nem precisa ser influencer e não precisa contratar ninguém. Você precisa de um agente de IA. E é exatamente isso que o Notebook LM e o Google Gemini fornecerá integrado. A partir de agora, todo o conteúdo criado vai ser no Notebook LM. E toda a imagem gerada vai ser no Google Gemini. O Notebook LM, o que é o Notebook LM? O Notebook LM é uma ferramenta do Google que funciona como um assistente de pesquisa treinado. Com os seus próprios materiais, você sobe artigos, PDF, links de internet, anotações de aula e ele aprende a partir do que você forneceu. Na prática, isso significa que quando você pede para ele criar um conteúdo, ele não vai inventar nada. Ele vai usar o que você mesmo validou com as suas fontes. Então agora vou te mostrar na tela o passo a passo de como criar o seu primeiro notebook. O primeiro passo aqui é abrir notebooklm.google.com. Entrando, nós vamos criar um novo caderno. Se você nunca usou, não se preocupe, o que eu vou te mostrar aqui é o suficiente para você rodar o processo inteiro. Mas vou deixar no card aqui em cima um vídeo onde explico como usar o Notebook LM. Vamos criar um novo caderno. Quando você cria um novo caderno, você vai inserir a base de conhecimento nele. O que é isso na prática? É um conteúdo que vai alimentar toda a produção. Se você tem um programa de acompanhamento, um protocolo, uma página na internet, uma landing page, links, imagens, PDFs, vídeos de YouTube, o Notebook LM vai ler, processar e resumir tudo isso automaticamente, onde nós colocamos nossa fonte. No primeiro exemplo, eu vou criar uma base de conteúdo. Vou pesquisar na internet, vou pesquisar aqui. Pesquisa Deep Research, que é uma pesquisa profunda na web. Vou deixar já em web, não vou deixar em Drive, no meu Google Drive. Vou pesquisar na web. Eu vou solicitar a pesquisa, fazer uma pesquisa profunda na internet. O prompt que eu solicitei é pesquise na internet o assunto mais relevante e discutido atualmente sobre pediatria no Brasil e no mundo. Quero identificar temas como potencial para a criação de conteúdo educativo nas redes sociais. Inclua na pesquisa notícias recentes, tendências, dúvidas frequentes de pais, temas polêmicos, avanços científicos e alertas de saúde relacionados à saúde infantil. Considere o público como pais de criança de 0 a 12 anos e profissionais como médico e pediatra. Então aqui nós vamos solicitar essas fontes. No lado esquerdo em fontes, no Notebook LM, ele começa a fazer a pesquisa, a varredura em toda a internet. E vamos aguardar o que ele vai achar para colocar em nossa fonte aqui do notebook. Tem um tempo de pesquisa. Agora já foi dado as fontes, são 10 fontes, conseguiu buscar na internet. Aqui um PDF, você pode ir clicando, sabendo o que cada fonte está dizendo. E seleciona, aqui você pode selecionar. Se não gostou, você pode excluir ou pode deixar ele não selecionado. Ele não vai continuar na sua base de fontes. Aqui eu vou deixar todas as fontes, vou importar. E aqui
nessa parte de conversa, ele já diz um resumo de tudo que está aqui nessas fontes do lado esquerdo. O conteúdo que ele gera vai ser baseado sempre no material que está aqui nas fontes, nada inventado, nada genérico. O conteúdo é real, baseado no que você realmente oferece. Você pode vir aqui anexar também um PDF seu do Google Drive, aqui um arquivo ou um texto, um link do YouTube ou do site, que é a base do conhecimento dele. Você pode entrar, pesquisar, olhar se faz sentido. Se não fizer sentido, você pode vir aqui e remover de fontes, ok? Mas aqui nessa parte central, na conversa, aqui é o chat, onde eu converso e peço as informações que estão nas fontes. E aqui, nessa parte central, aqui está o pulo do gato. Aqui tem um detalhe que faz toda a diferença. Antes de pedir um prompt, você vai personalizar como ele responde. Você vai dizer para ele tudo o que você quer receber. Então vamos aqui em configuração de notebook, personalizado, e aqui eu vou adicionar como eu quero que ele responda. Você é um especialista em redação publicitária, social media e copy persuasivo. Crie conteúdos diretos, provocativos e orientados a resultados, sempre alinhados ao contexto fornecido. Tudo com base no que é fornecido aqui nas nossas fontes. Vou deixar em padrão e salvar. Agora tudo que eu perguntar, ele vai responder conforme as nossas diretrizes. Com ele configurado, agora é só dar o comando certo. Você vai pedir para ele gerar 4 posts com legenda, hashtag, chamada para ação e sugestão visual, texto de apoio, tudo isso baseado no que você já alimentou. Aqui não é depender do prompt que eu vou te dar. O ponto é entender a lógica. Você deu a base, você definiu o tom, agora você só recebe as informações. Vou deixar o prompt para você usar como ponto de partida. Então vou adicionar o meu prompt aqui na conversa e vou encaminhar. Diz o seguinte: você é um especialista de social media, com base exclusivamente na base do conhecimento fornecido a você, especialmente sobre pediatria, seu produto, serviços, diferenciais, público-alvos e imagens disponíveis. Crie uma pauta com 4 posts estáticos para Instagram, com foco em divulgação eficiente de orientação sobre nutrição e vacina, e tratar infecções, alergia e distúrbio crônico. Tem as regras obrigatórias, que é utilizar somente a base de conhecimento fornecida, não inventar dados, benefícios, números ou promessas, não utilizar referência externa, fortalecer a autoridade. O post deve ser informativo, criativo, claro, pensando na convenção, legenda objetiva, clara, alinhada ao produto ou serviço, 8 hashtag SEO, sugestão de layout para banner, pouco texto, texto bem posicionado, sem poluição visual, o rosto do influenciador fornecido em sua base de conhecimento em primeiro plano, formato obrigatório de Instagram 4x5, público-alvo, pais de criança de 0 a 12 anos, nível de linguagem intermediário, para evitar frase genérica, clichê e promessas vazias. Então aqui é uma base de prompt que você pode alimentar como você quiser, utilizando a sua especialidade. Então aqui já foi criado as nossas postagens. Uma, a segunda e a terceira, quarta postagem. Aqui eu vou selecionar algumas para a gente levar lá para o Google Gemini. Aqui no Notebook LM você vai levar a sugestão visual lá para o Gemini. Eu vou em gemini.google.com e do lado esquerdo eu vou criar um novo gem, que é um agente de IA que nós vamos criar. Aqui eu vou em novo gem, ele pede já um nome para esse gem. Então eu vou colocar aqui Dr. Marco Aurélio, embaixo na descrição eu vou colocar postagem para redes sociais e já aparece aqui como está ficando o nosso gem. E aqui é o principal. É onde nós vamos colocar a nossa instrução. A minha instrução já está criada. Vou deixar também para vocês no link da bio. Nós vamos colocar aqui. Vou ler aqui um pouco sobre ela e vou ler aqui um pouco essa instrução. Você é uma inteligência artificial criativa com uma base de conhecimento composta por imagens previamente carregadas. Essas imagens foram carregadas aqui no menu de conhecimento. Sempre que esse contexto for acionado para criar qualquer material, você deve obrigatoriamente utilizar pelo menos uma das imagens presentes na base de conhecimento
como parte central da criação. Regras obrigatórias. Nenhuma criação pode ser feita sem o uso direto de uma imagem da base de conhecimento que nós vamos colocar. O rosto do influenciador, fornecido em sua base de conhecimento, em primeiro plano. A escolha da imagem pode variar a cada solicitação, mas o uso é sempre obrigatório. Texto, título, legenda, chamada não são fixas e só devem ser criados ou ajustados conforme a instrução do acionamento feito pelo usuário, a instrução que nós estamos trazendo lá do Notebook LM. Formato obrigatório do Instagram, 4x5. Eu selecionei aqui uma fonte do Google Fonte que ele já entende, que é a Google Sun. Você pode escolher a sua fonte no Google Fonte e já deixar aqui para criar uma identidade visual. Comportamento esperado. Identifique qual imagem da base é mais adequado para a solicitação, baseado na criação visual e conceitual nessa imagem. Desenvolva o material solicitado de forma coerente com a imagem escolhida. Esse conjunto de regras deve ser respeitado em todas as interações enquanto esse contexto estiver ativo. Então vamos lá. Agora, depois de colocar a instrução, nós vamos adicionar a ferramenta que nós vamos utilizar. É criação de imagem, que é o Nana Banana. O conhecimento, nós vamos colocar nossas imagens. As imagens, você pode ter 10 imagens dentro desse gem. Já criei via inteligência artificial, uma pessoa que não existe, então vamos buscar. Vou em arquivo e aqui já vou escolher as imagens que eu selecionei, que eu criei. Aqui as imagens está de perfil, de frente, profissional atendendo uma criança, tem ele no consultório sorrindo, então eu vou enviar. Após criado aqui, nós vamos salvar. Aonde nós podemos encontrar o nosso gem que foi criado. Nós vamos aqui do lado esquerdo, gem, e o nosso gem está aqui já criado. Dr. Marcos Aurélio, postagem para a rede social. Clique e agora vamos pegar as informações criadas no Notebook LM. Aqui eu já vou selecionar essa postagem de pressão arterial infantil e nutrição. Vou selecionar aqui a sugestão de layout para banner, Dr. Marcos Aurélio, em primeiro plano, com expressão profissional e acolhedora. Ao lado, em uma caixa de texto limpa, escrito pressão alta em criança. Sim, precisamos medir. O texto posicionado lateral direita para não cobrir o rosto. O fundo do consultório pediátrico desfocado. Vou selecionar esse prompt, copiar e vou levar lá no nosso gem. É só colar. Já está aqui como imagem para criar. E coloco em raciocínio. Em raciocínio, eu encaminho a imagem. Vamos ver o que ele vai nos trazer aqui. Com base nas imagens fornecidas, ele já escrito aqui agendar consulta, Dr. Marco Aurélio e uma criança que já estava ali na base de informações que nós geramos. Muito bom. Vamos gerar agora outro prompt, postagem aqui de vacinação, aqui uma sugestão de layout, vacinação 2025, o que os pais precisam saber. Vamos gerar uma nova postagem. Lembrar de colocar em raciocínio, você pode colocar em Pro também, demora mais e você tem poucas pedidas, acho que dá para fazer uma ou duas imagens, mas vamos pedir aqui no raciocínio. E ele já dá alguma informação aqui, ó. Esse texto é apenas para fins informativos, para orientações ou diagnóstico médico, consulte um profissional. Trouxe aqui agora para a gente, Dr. Marco Aurélio sorrindo com a cartilha na mão de vacinação, vacinação 2025, o que os pais precisam saber. E aqui você pode alterar, pedir alteração para colocar 2026, muito bacana também, ficou muito bom. Aqui você pode levar para o Canvas ou para o Photoshop para adicionar uma logomarca, alguma coisa assim, e já pode baixar aqui e fazer a postagem. Já vai direto para o seu computador. É só fazer a postagem no seu Instagram. Olha como a imagem ficou muito boa. Essa pessoa não existe, está ali na base de conhecimento e transformou essa imagem. Vamos criar um novo para ver como fica. Esse agora aqui é uma postagem sobre diabetes. Vou pegar isso aqui e vamos lá no nosso gem para ver o que ele vai nos trazer. Deixo em raciocínio e encaminho. Está desenvolvendo aqui. Lembrando, sempre quando você quiser trocar essas imagens, você vai lá na base de informações do gem e troca, atualiza, pode mudar algumas informações ali, principalmente imagens. Já veio um negócio muito bom, já que diabetes infantil, a revolução do monitoramento em tempo real, Dr. Marco Aurélio, consultas e agendamento. Ele com o celular na mão, no consultório pediátrico, olha a qualidade dessa imagem.
Aqui você não precisa usar Photoshop, não precisa usar Canvas. Isso aqui já é uma mão na roda para você criar postagens toda semana. Se você não tem tempo, não tem uma equipe que faça esses conteúdos, eu já te dei as ferramentas, te dei os prompts. Então já se inscreva no canal, ative o sininho. Se você quiser o prompt, mande uma mensagem para mim solicitando esse prompt que eu vou passar para você. Isso aqui é um teste e você pode colocar suas informações no notebook LM e solicitar esses prompts. Jogar no Gemini, aqui no Criar um Gem, fazer esses testes. Depois me fala o que aconteceu. Agora você não tem mais desculpa para o perfil parado. Você tem o conhecimento, você tem um agente de IA e o que falta é dar o primeiro passo hoje. Pegar um artigo que você leu essa semana, abre o notebook LM e começa. Não precisa ser perfeito, precisa ser constante. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, porque isso me ajuda a continuar produzindo conteúdo assim, para médicos que querem crescer com inteligência. Comente aqui abaixo qual especialidade você tem. Quero saber quem está assistindo. E se quiser o prompt completo que eu usei nesse vídeo, já deixei descrito para que você copie e use agora. Nos vemos nos próximos vídeos.